oi, meus amores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é mais um bate-papo. Vou conversar com vocês sobre uma coisa que aconteceu na minha vida e algo que acontece na vida de muitas pessoas também. Mas nem todo mundo sabe lidar com isso, nem todo mundo sabe como viver depois desse acontecimento, de como levar as coisas. E eu vim contar pra vocês um pouquinho da minha história, da minha experiência e vamos conversar, porque eu amo conversar. Então o assunto de hoje é pais separados. Os meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos de idade. Eu não vou falar pra vocês que eu lembro do momento, não vou falar pra vocês que eu tenho lembranças, memórias dos meus pais juntos na mesma casa, a gente na mesma família. Realmente não tenho nenhuma lembrança porque eu era muito pequena. Mas as memórias que eu tenho a respeito disso foram de vídeos que eu vi de quando era pequenininha, ou fotos mesmo que às vezes dá uns flashes, sabe? Mas da história, de todo o drama, eu não lembro. E o que eu sei também, todo o meu pensamento, tudo que foi construído em mim hoje, até hoje, foram de coisas que eu ouvi pelos meus pais mesmo, ou pela minha família, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Pra mim foi muito difícil lidar e aceitar esse fato, não a separação em si, mas o fato da minha mãe ser casada com outra pessoa, do meu pai ser casado com outra pessoa. Foi difícil de eu aceitar até por volta dos meus 15 anos. Digamos assim, talvez um pouquinho menos, mas foi nessa época que eu meio que transformei minha vida, digamos assim, meu pensamento. A partir do ponto que meus pais se separaram, a minha relação com meu pai mudou muito. Eu não lembro, assim, até uns 11 anos. O que eu lembro é, tipo, dos 11 até hoje em dia. E a gente se distanciou demais. Não é por escolha da minha mãe, não é nada disso. Quando eu era pequena, a gente até se via sempre. Tinha aquelas coisas de um fim de semana com o pai, outro fim de semana com a mãe. De 15 dias você vai com seu pai. Eu gostava disso, mas ao mesmo tempo era muito difícil pra mim. Desses momentos difíceis eu lembro. Eu lembro que eu e meu pai, sempre que a gente tava voltando pra casa, a gente ouvia a Ana Carolina e chorava no carro porque eu não queria deixar meu pai. Eu lembro disso até hoje. E esses momentos, assim, realmente me emocionou um pouco, porque era um sentimento de, meu Deus, eu nunca mais ouvi meu pai, meu Deus, eu preciso do meu pai, eu quero meu pai comigo. E nessa época, eu lembro que a família do meu pai sempre colocou muito na minha cabeça que os meus pais, e desculpa estar falando pais, mas né, não vejo outros argumentos, outros nomes. Minha família sempre colocou na minha cabeça de que eles voltariam, de que eles pertenciam um ao outro. Então, como eu era criança, eu não entendia nada que tinha acontecido, eu não entendia da situação. Eu sempre fantasiei que minha mãe tinha que estar com meu pai. Mas minha mãe, logo que se separou, já começou outro relacionamento com meu padrasto, que é com quem ela tá casada hoje em dia. E meu pai, depois de um tempo, também casou. E essa coisa de padrasto e madrasta também foi difícil na minha vida. De eu aceitar, eu fui construindo uma coisa dentro de mim de criança que eu realmente não me culpo olhando hoje em dia, porque não era uma coisa que eu sabia lidar e eu acho que eu não era obrigada a aceitar completamente. Ter pais separados não é uma coisa fácil. Um lado de você tá de um canto e o outro lado tá de outro. Como eu falei pra vocês, eu me distanciei bastante do meu pai a partir de uma certa idade, que umas coisas começaram a acontecer e eu não entendia o porquê daquilo. Não tinha cabeça pra entender o porquê daquilo. E eu fui realmente assim crescer quando eu tinha uns 17 e hoje em dia que eu tenho uma cabeça mais formada em relação a isso. Você tem que aprender a viver em um novo ambiente, com uma nova família, ou não, se sua mãe for solteira. De qualquer forma, você tem que compartilhar outra família, você tem que compartilhar outras pessoas, você tem que aceitar que sua mãe não é sua propriedade, que seu pai não é sua propriedade, que se você pode ter um namorado, se você pode ter uma namorada, seus pais também podem. E você tem que aprender a aceitar isso, porque eu acho que é importante de tudo é a felicidade daquelas pessoas que te colocaram no mundo. Por mais difícil que seja, por mais complicado, tente aceitar, tente não aceitar, mas entender toda a situação. Eu sei que muitas crianças entram em depressão, eu sei que muitas pessoas se rebelam por causa disso. Eu realmente entendo, porque tudo bem, eu não tenho essa lembrança, mas eu tenho todas as vezes que minha família falava, meu, por que seus pais... E eu senti assim, que eu tinha um peso, sabe? Eu tinha uma responsabilidade de fazer meus pais voltarem. Eu tinha uma responsabilidade, tipo, meus pais separados, será que fui eu? Será que a culpa é minha? E por que minha mãe não quer mais ele? Por que ele não quer mais ela? Foi muito difícil pra mim, assim, foi muito difícil. Você tem que ser muito forte
pra lidar com esse tipo de situação. A Renata Tiburcio falou: a família do meu pai já tentou me pôr contra minha mãe pela causa da separação. Isso aconteceu com você? Sim, aconteceu comigo. A separação dos meus pais foi uma coisa conturbada. Meus pais se falam, mas eles não são melhores amigos, não mesmo. Sempre senti que era aquela coisa de quem eu ouço. Sempre tem um lado da história, sempre tem um outro lado da história. A família da minha mãe falava uma coisa do meu pai, e a do meu pai falava uma coisa da minha mãe. Quando você é criança, sua cabeça tá se formando. E todas essas opiniões, todas essas coisas de pai e mãe se tornam mais complicadas quando você não sabe o real motivo da história. E eu lembro até hoje que meu pai falava assim: ai, um dia você vai saber a real história. E eu ficava: ai meu Deus, tipo, me fala, sabe? E eles falavam: você não tem maturidade pra isso ainda, um dia você vai entender. Então era difícil pra mim não saber o que tinha acontecido. Hoje em dia, diante das circunstâncias, diante de ser maior, de ter uma cabeça já formada sobre isso, continua sendo difícil pra mim. Eu ainda fico questionando muitas coisas, eu ainda não aceito outras. Eu sei que o destino deles, se é que destino existe, não parece ser juntos, entendeu? A Isa perguntou: hoje em dia você sente falta dos seus pais casados? Não sinto falta deles casados porque eu não lembro disso, eu não tenho memória disso, mas eu sinto falta da união família. Você ter um padrasto, você ter uma madrasta é completamente diferente, porque você não tem intimidade completa por aquela pessoa. Eu tô falando por mim, sabe? Porque eu sei que tem muitas meninas e meninos que consideram seus padrastos, madrastas, o seu pai e sua mãe. É família porque muitas vezes é quem te criou, e muita gente fala isso: o pai é quem cria, a mãe é quem cria, mas é complicado. Então eu sempre tive essa curiosidade, eu sempre tive essa vontade de ter os meus pais juntos na mesma casa. Eu teria que excluir tudo que já aconteceu entre eles, que não foi uma coisa fácil, e até hoje eu não sei, acho que metade do que aconteceu, e acho que eu não quero saber. Não posso falar que meu pai me abandonou, lógico que não. Também foi uma opção minha me afastar um pouco, sabe? E também uma coisa dele de tipo, de não saber lidar com a minha infância, com a minha adolescência, e das coisas que eu tava descobrindo e me descobrindo também. Então, da mesma forma que eu queria um tempo pra engolir tudo aquilo que tava acontecendo na minha vida, meu pai também precisava. E minha mãe é uma pessoa muito forte. Minha mãe é a pessoa que sempre me sustentou. Minha mãe é a pessoa que aguentou várias e várias barras na vida. Minha mãe tem 3 filhos. E não foi fácil pra ela, isso eu tenho a maior certeza do mundo. Então minha mãe é muito guerreira, minha mãe é muito guerreira. Às vezes eu reclamo, porque eu acho que é natural do ser humano reclamar, minha mãe também reclama, todo mundo reclama. Mas a gratidão que eu tenho por tudo que ela fez por mim é imensa. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou hoje é graças a ela. Graças a meu pai também, porque hoje em dia, gente, minha relação com meu pai é muito diferente do que era antes. Tanto que eu até tenho uma tatuagem com meu pai. E essa âncora realmente significa que tudo que a gente passou juntos, por mais difícil que tenha sido, sempre vai ter uma coisa que nos mantém, que vai nos manter juntos. Que no caso eu acredito que é o nosso amor. Então a âncora serve para dar equilíbrio pro barco e para não deixar o barco afundar. Essa âncora é o que representa a minha relação com meu pai, que é uma coisa que a gente pode passar tempos separados, a gente pode ficar distantes, mas o amor que eu tenho por ele sempre vai ser o mesmo, sabe? Eu sei que a gente se questiona muito sobre muitas coisas e, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, é difícil entender, é difícil aceitar, mas isso é uma história dos seus pais, não é uma história sua. E desculpa se eu me emociono, é porque realmente é um assunto um pouco complicado e eu confesso pra vocês que o que eu entendo hoje e o que eu aceito hoje e o meu pensamento sobre esse assunto foi trabalhado por muitos anos de terapia. Eu fiz muitos anos de terapia, minha vida inteira. Eu fiz psicóloga justamente por não saber lidar. Então o que eu tô passando pra vocês é o que eu aprendi. Desculpa esse barulho chato. Essa é a tatuagem do meu pai e essa é a tatuagem com a minha mãe, que Namastê significa que o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você. E essa tatuagem me marca muito, porque quando eu tava no intercâmbio, eu tô desabafando muito com vocês, né? A relação com a minha mãe era um pouquinho conturbada. Minha adolescência foi um pouco conturbada nesse sentido. Todo momento que eu fiquei longe da minha mãe, eu senti que ela tava presente comigo. E esse tempo separado nos uniu muito, sabe? E quando eu cheguei no aeroporto, meu pai tava lá, minha mãe ainda não tava, e ela chegou voltando dos Estados Unidos. E ela falou pra mim que durante esses 6 meses
ela nunca me sentiu tão próxima, sabe? Ela pode achar essa tatuagem nada a ver, que minha mãe não gosta de tatuagem, mas isso também representa que pra mim, independente se eu estiver aqui e minha mãe estiver lá, se ela estiver aqui ou se ela estiver no céu, onde quer que ela esteja, a gente sempre vai estar junta. O que eu quero também trazer pra vocês nesse vídeo é que o fato dos seus pais serem separados não significa que você tem que escolher um lado. Você não tem que escolher um lado, você tem o mesmo amor pelos dois. Não se sinta obrigada a nada, não sinta que você tem que ficar de um lado, não sinta que você tem que odiar seu pai ou odiar sua mãe porque eles se separaram. E saiba que por trás de tudo tem uma história. E que se eles não deram certo juntos, eles vão dar certo separados. E se não derem, eles vão voltar. Eu acredito sim em destino. E eu acredito que se for pra ser, vai ser. E isso foi uma das principais coisas que eu coloquei na minha cabeça quando eu era criança. Uma hora eu lembro direitinho que eu, desisti de querer acreditar que eles iam ficar juntos, sabe? E então eu falei, se for pra ser, tá nas mãos de Deus, vai ser. Só se sinta obrigada a querer a felicidade dos seus pais, porque se eles fizeram isso, também foi por você, também eles com certeza pensaram em você e pensaram que seria melhor desse jeito, tá? É difícil, é complicado, tem uns pontos muito difíceis nisso, que mesmo pra mim, depois de 16 anos, ainda é delicado o assunto. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é engraçado porque eu comecei a gravar, gente, pensando numa coisa. Aí eu acho que eu me emocionei, eu comecei a falar outra. E eu acho que ficou bem comprido, me desculpem. Mas foi também um desabafo. Pai, eu te amo muito. Mãe, eu te amo demais. Tudo que eu sou hoje é por vocês. Tanto as falhas quanto os defeitos dos dois me fizeram crescer. Se você gostou, não esquece de clicar no gostei, de se inscrever e comentar. Um beijo, um cheiro da Bimorete. Isso não é perder a cadeira. E até os próximos. Tchau!